A infância de Jesus. Segundo o Evangelho e as revelações de Ana Catarina Emmerich. Capítulo 14. Jesus entre os doutores. No espaço que vai dos 10 até aos 20 anos da vida do Salvador, somente vi na casa de Nazaré 3 pessoas, Jesus, Maria e José. A Santa Casa constava de 3 compartimentos, sendo o maior ocupado pela Santíssima Virgem. Era nele que, à luz de uma lâmpada, oravam juntos, de pé e braços cruzados no peito. Pelo dia fora, cada um vivia entregue às suas ocupações. São José, ajudado muitas vezes pelo Senhor, trabalhava na arte de carpinteiro, pois o vi cortando e aparelhando madeiras. Maria empregava a maior parte do dia em serviços de costura e nas encomendas de malha, via trabalhar com agulhas de madeira bastante compridas. Via quase sempre sentada e com uma giga ao lado. Nesses períodos de sua vida, em Nazaré, viu-os apenas 2 vezes em casa de outras pessoas. Cada uma das pessoas da Sagrada Família passava a noite em quarto ou alcova própria. Naquelas 2 ausências, pareceu-me, porém, que os 3 ocupavam o mesmo compartimento. A cama não passava, naquele tempo, de uma esteira que, ao levantar, era enrolada no sentido da cabeça. Evangelho. O menino crescia e fortalecia-se cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores e a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência das suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe disse-lhe: "Meu filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo eu estar na casa de meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e obedecia-lhes, e sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 40, 52. A nordeste de Nazaré, há uma povoação de nome Gófina. É nela que moravam os pais de João e Tiago Maior. Sendo estes quase da mesma idade do Senhor, foram também seus companheiros de infância até a data em que, partindo com o pai para Betsaida, se entregaram à faina da pesca. Por aquele tempo vivia também em Nazaré um homem chamado Zebedias ou Sabadias, que não deve ser confundido com Zebedeu, o pai daqueles companheiros do Senhor, e mais tarde apóstolos do Evangelho. Este Zebedias tinha uma filha casada com um parente próximo de Joaquim. Deste consórcio nasceram 4 filhos chamados Cleofas, Tiago, Judas, Tadeu e Jafé, de idade igualmente aproximada da do Senhor. Todos eles foram discípulos de João, seguindo Cristo, depois de o santo precursor ser degolado por Herodes Antipas.
Estes 4 irmãos são aqueles que, juntamente com André e Saturnino, foram ter com Jesus na margem de lá do Jordão, quando Batista o apontou aos que o ouviam, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E ficaram um dia inteiro com o Senhor. Celebrando-se pouco depois as bodas de Caná, os 4 tomaram parte nas festas ali realizadas. Quando chegavam as solenidades da Páscoa, a Sagrada Família juntava-se a de Zebedias e seguiam juntos para a adoração no templo. Esses 4 igualmente pertenceram ao número dos companheiros de infância do Salvador. O mais velho, Cleófas, residia em Emaús ao tempo da morte de Cristo, e foi a ele, quando se dirigia para casa juntamente com São Lucas, que o Senhor apareceu na tarde da sua ressurreição gloriosa. Já desde os primeiros anos, Jesus avantajava-se na altura aos de sua idade. A cor do rosto, embora de uma brancura levemente pálida, anunciava vigor e saúde. O olhar era suave e a fronte elevada. O cabelo, de cor loira, mais de um louro carregado, caía-lhe sobre as espáduas, dividido, a partir do alto da cabeça, em 2 tufos sedosos. Como vestuário, usava túnica de cor cinzenta, que lhe descia até os pés, guarnecida de mangas que se alargavam no sentido da frente. Tinha Jesus completado 8 anos de idade, quando pela primeira vez subiu com seus pais a Jerusalém para a celebração da Páscoa. As viagens do Senhor à Cidade Santa não passaram despercebidas. Não só as famílias onde se hospedava, como os próprios sacerdotes do templo e os doutores da lei, notaram em Jesus a piedade e acerto com que em tudo procedia. Falava-se dele em Jerusalém e numa nacionalidade como a judaica, onde quase todos se conheciam. Era apontado como modelo dos meninos. Nos anos a seguir, todos procuravam encontrar-se com o filho de José. Era assim que o chamavam, e com ele falar, escutando-o e fazendo-lhe perguntas. Quando, aos 12 anos, subiu de novo a Jerusalém, já era lá conhecido. Na viagem para a celebração da Páscoa, juntaram-se a partir de Nazaré as 3 famílias já referidas, a saber, a de Zebedias, a de Tião e João com seu pai Zebedeu, e a que era constituída por Maria, José e Jesus. Nas viagens, os mais novos costumavam seguir adiante. Jesus e seus companheiros de Nazaré e os filhos de Zebedeu caminhavam juntos, abrindo o cortejo dos peregrinos. No regresso, finda as solenidades da Páscoa, Jesus, pela altura do Monte das Oliveiras, separou-se do grupo a que pertencia. Vindo mais atrás Maria e José, supuseram os companheiros que se iria juntar aos de sua família. O Senhor, porém, descendo o Monte das Oliveiras, foi ter aquela hospedaria de essênios onde Maria e José haviam descansado na véspera da purificação. Lá é que Jesus ficou os 3 dias que esteve em Jerusalém. A partir do Monte das Oliveiras, continuaram os peregrinos, seguindo o caminho de Nazaré, na suposição, uns de que Jesus ia com o grupo dos mancebos e estes persuadidos que se juntara a seus pais. Quando, pelo cair da tarde, se encontraram na altura da cidade de Goma, ficaram Maria e José em sobressalto por não encontrarem o menino, voltando sem demora pelo mesmo caminho, a perguntar a toda a gente se o tinham visto. Ao chegar a Jerusalém, foi ainda maior a inquietação por não o encontrarem, nem dele terem notícia as famílias dos seus conhecimentos. Os 2 primeiros dias, empregara-os Jesus, visitando com outras pessoas 2 das escolas de Jerusalém, e ao terceiro foi ter
a que funcionava junto do templo. Tinha esta como objetivo a formação de sacerdotes e levitas. Os ensinamentos nela ministrados abrangiam não só os conhecimentos religiosos, como as ciências profanas do tempo. A presença de Jesus nas primeiras escolas causou admiração pela sabedoria que manifestava em todas as perguntas e respostas. Os primeiros a aplaudi-lo pertenciam ao número dos doutores e escribas. Ora, como os que se declaravam mestres de Israel reconhecessem nele ciência superior a deles, sentindo-se tomados de inveja, resolveram levá-lo a uma reunião pública e confundi-lo com perguntas capciosas. A sessão efetuou-se numa sala redonda, onde mais tarde o mesmo Senhor devia ensinar nas suas pregações no templo. Presidiam os mesmos doutores e escribas que mais a princípio o haviam admirado. Vi o menino sentado numa grande cadeira, larga demais para ele. Rodeavam-no os arguentos, todos com as insígnias sacerdotais. Pareciam animados de sentimentos rancorosos contra Jesus, a tal ponto que cheguei a recear qualquer violência. A sala era espaçosa e grande a concorrência, porém reinava pouca ordem entre a assistência. Por cima da cadeira que Jesus ocupava, viam-se cabeças de bronze, figurando cães ou talvez leões. A vista dessas figuras causava no público uma impressão desagradável de terror e asco. Figuras semelhantes encontravam-se igualmente noutras salas próximas, na maior parte destinadas a receber as oferendas do templo. A sala destinada à prova do Senhor ficava em frente do santuário e ao meio do pórtico. Como nos 2 primeiros dias Jesus escolheu nos seres criados as imagens e comparações para as respostas que dera, tiveram os judeus o cuidado de convocar para a nova reunião os homens mais abalizados nas artes e ciências profanas. Foram, pois, muitas as perguntas que lhe dirigiram, muitas e, sobretudo, argutas. Principiou Jesus por lhes dizer que, não sendo aquelas coisas do ensino dos preceitos da lei, lhes responderia, visto ser essa a vontade de seu Pai. Não compreendendo o que queria dizer com a vontade de seu pai, julgaram que São José lhe recomendara para lhes mostrar tudo quanto sabia sobre ciências. Respondendo, pois, às perguntas feitas, o Senhor tratou, em primeiro lugar, do que dizia respeito à medicina, falando do corpo humano com tal precisão que suscitou o assombro dos tais sábios. Respondeu também ao que lhe perguntaram sobre astronomia, arquitetura, agricultura, geometria, aritmética e jurisprudência. Todos esses pontos foram por ele de tal maneira relacionados com as profecias, a promessa do Redentor, a lei, os sacrifícios e mistérios do culto, que os chamados mestres de Israel, cheios de surpresa e confundidos, passaram sucessivamente do espanto à confusão e vergonha. Encontravam-se desorientados ao verem o menino dar-lhes lições sobre a lei de Moisés e os profetas, mais ainda, ensinando-lhes coisas para eles inteiramente desconhecidas. É por isso que, sentindo-se humilhados no seu orgulho e confundidos, passaram do espanto aos movimentos de ódio rancoroso contra aquele ensinador de novas coisas. Havia 2 horas que Jesus falava, quando Maria e José, entrando no templo, perguntaram pelo menino. Foi-lhes respondido que estava entre os doutores. Não lhes pertencendo lá entrar, mandaram recado para que se viesse embora. Mas a resposta, porém, foi que não podia sair sem primeiro cumprir as ordens do alto. Esta primeira resposta encheu Maria de tristeza, pois era a primeira vez que a obrigava a esperar.
Era a primeira vez também que falava em obedecer a outrem diferente dos pais. Jesus continuou a falar durante mais de 1 hora. Terminada a doutrina e esclarecidas as objeções com que pretendiam confundi-lo, é que deixou a sala e foi ao encontro de Maria e de José, que estavam à sua espera no átrio de Israel e no lugar reservado às mulheres. Foi então que Maria lhe disse: Filho, por que procedestes assim conosco? Não sabias que eu devo ocupar-me nas coisas de meu Pai? Foi a resposta do Senhor. Diante dos meus olhos passaram todas as cenas relativas aos ensinamentos de Jesus e compreendi tudo quanto ele ia dizendo. Mas os sofrimentos têm sido para mim tantos que só a muito custo posso descrever o que acabo de narrar. Foi grande a impressão causada entre os doutores, porém mais tarde, quando alguém lhe falava da passagem de Jesus no templo, diziam que se tratava de um mancebo cheio de presunção, a quem eles deram uma boa ensinadela. Ao sair do templo, a Sagrada Família encontrou um grupo de pessoas de Nazaré que estavam à sua espera. Eram 3 homens, 2 mulheres e alguns jovens. Vi que seguiam juntos em atitude de oração e com as mãos sobre o peito. Percorridos vários lugares da cidade, atravessaram uma torrente com ponte e seguiram pelo Monte das Oliveiras, demorando-se em algumas das cabanas de ramagem ali erigidas. Pelo caminho, seguindo em atitude de oração, pareceu-me que se tratava do cumprimento de um voto. No regresso a Nazaré, vi celebrarem uma festa em casa de Santa Ana. Nela tomaram parte vários meninos da idade do Senhor. Vi que eram em número de 33, número significativo dos anos que Jesus passou na terra. Não sei, porém, se era costume fazer-se todos os anos no regresso das solenidades da Páscoa ou se com ela celebravam a data da entrada de Jesus na adolescência. Nesta solenidade, o Senhor falou aos companheiros numa linguagem que então não chegaram a entender, referindo-se a outras festas em que a água se transformaria em vinho e o vinho e pão em sangue e carne, para servirem de alimento aos homens até ao fim do mundo. A partir desta data, Jesus tornou-se para os companheiros da sua idade um verdadeiro guia, ensinando-os em tudo quanto lhes podia ser de utilidade para a vida. Foi aos 18 anos que entrou abertamente no trabalho para par com São José. Nas minhas contemplações, antes como depois dos 12 anos, vi o menino sempre pronto para ajudar Maria e José, tanto em casa como nos serviços de fora, para com as outras pessoas. Jesus era igualmente prestável e de tal maneira gostava de ajudar a todos que o apontavam como modelo dos meninos de Nazaré. Os pais das vizinhanças, quando algum dos filhos desobedeciam, costumavam dizer: Olha, vês, que dirá Jesus quando souber que tu és assim mau? Vai ficar triste e já não torna a ser teu amigo. E quando o encontrava, ou os pais dos prevaricadores lhe contavam o que se passara, Jesus falava de tal maneira ao coração dos transgressores que de teimosos os tornava submissos e obedientes. À medida que se aproximava a data da pregação do Evangelho, viu mais entregue à meditação e à oração. Amém. Jesus, eu confio em vós. Obrigada por assistirem. Deus abençoe.